Pastor Celso Gonçalves. Mateus, capítulo 5, versículos 6 e 10, nós lemos: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Transformar os seus discípulos em homens preparados para ser solução aos problemas do povo que ainda não o conhecia era uma prioridade para Jesus. Ele os levou ao alto de um monte, em um retiro, para ensinar-lhes como deveriam se portar para serem luz do mundo e sal da terra, e para, principalmente, saírem daquele discipulado reconhecendo: eu não posso, mas Ele pode. Aqueles homens precisavam liberar o que aprenderam sobre as outras vidas, sabendo que só poderiam realizar qualquer tipo de manifestação de poder através de Jesus. Em seu ensino, Jesus quis voltar o coração dos discípulos à justiça, tanto que 2 das 8 bem-aventuranças tratam sobre o assunto. O que acontecia na época era que os mestres da lei se apegavam à justiça horizontal dos homens, sem praticar a justiça vertical que pertencia ao Senhor. Apesar de serem muito apegados às Escrituras e desejarem praticá-la ao pé da letra, eles ignoravam a verdade dos seus corações e se preocupavam apenas com as aparências. Jesus estava dizendo que felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, mas não aquela que os faria dar esmolas, orar em público ou fazer qualquer tipo de ação que os beneficiaria diante dos homens. Não era sobre reconhecimento ou vingança que Jesus estava ensinando. Era sobre uma fome que só se saciaria com a justiça divina, com algo que só poderia vir de Deus e ser encontrado nele. Algo que nos faz compreender de todo o coração que eu não posso, mas Ele pode. Aquele que buscasse essa justiça seria completamente satisfeito. A justiça dos homens não satisfaz. Aquele era o momento deles aprenderem que o método horizontal de justiça nos leva a ações ainda mais drásticas para ter algum resultado diante dos homens, enquanto diante de Deus não faria sentido algum, pois Ele sonda os corações. Dentro do mesmo diapasão, do mesmo discurso, Jesus ainda ensina que seremos perseguidos por buscar essa justiça vertical, que nem sempre teremos a tranquilidade de uma vida sem guerras, como almejamos, mas que ainda assim dos perseguidos é o reino dos céus. Você se considera justo? E quando pensa em justiça, a sua perspectiva é como a dos homens ou como a de Deus? Confesse o mesmo significado de justiça que Jesus confessou no Sermão do Monte. Diga: eu não posso, mas Ele pode. Pratique a justiça divina e seja completamente satisfeito. Amém? Pai, que ensinamento fabuloso que o Senhor nos dá. Nós só temos um caminho, Pai, praticar a justiça divina. Mas, infelizmente, muitos de nós procuramos praticar a justiça dos homens, que não vale nada, acaba logo.
Ajude-nos, Pai, se estivermos no caminho errado, a andar no caminho certo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu